Prezados companheiros, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar novamente na companhia de vocês para mais um programa Estudando a Mediunidade. Eu sou Graça Cipriano e nós estamos falando diretamente dos estúdios de áudio e vídeo da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. É com muita alegria que recebemos todos vocês no nosso programa na noite de hoje. Antes de nós fazermos vamos fazer a leitura preparatória para afinizarmos, a gente sempre faz isso, uma leitura antes de iniciarmos o nosso programa, e nós vamos ler uma página aqui do livro Minutos de Sabedoria, do Pastorino, que ele diz assim, a lição 177, faça questão de ser alegre e otimista. Nada na terra pode destruir a felicidade do homem otimista e alegre. Se lhes chegarem dores, receba-as com calma e não se deixe atingir por elas. Não coloque a sua felicidade no que lhe vem de fora. Construa a sua felicidade dentro de você mesmo, fazendo consistir sua aventura no progresso constante da vida do espírito e na sabedoria do coração. Então, queridos radioouvintes, da Rádio Espírita Capixaba e da Rádio Espírita Chico Xavier, muito obrigada pela companhia de vocês, e nós, sempre que vocês quiserem acessar o nosso chat, fique à vontade para fazer as suas perguntas, é só você ir lá no cantinho do chat, você deixa o seu recado ou faça a sua pergunta, que nós estamos aqui com Eliomar Borgo Cipriano, que vai fazer as perguntas que vocês quiserem, ele vai responder com o maior carinho, tá? Antes de iniciar o nosso programa, nós gostaríamos de mandar hoje um abraço muito especial lá para Santana, na Bahia, nossa terra querida, do meu irmão Edmar, da querida amiga, querida cunhada Cleire, e eles estão lá assistindo o nosso programa. Boa noite, Edmar, para você, boa noite para Cleire, um abraço para Lula, da Farmácia Juliana, e nós queremos também mandar um abraço especial hoje para o Santaninha, lá de Santana, da Bahia. Santaninha também já assistiu o nosso programa, e a gente está muito feliz, Santaninha, com você aqui conosco. Pode fazer suas perguntas, o Eliomar está aqui para responder com maior boa vontade, maior carinho, e é um agradecimento muito grande que a gente faz a todos vocês pela companhia. E nós também queremos mandar um abraço para Jussara, nossa companheira, que visitou lá a Praiana hoje à tarde. Ficamos muito felizes, ela vai está assistindo o nosso programa. Obrigada, Jussara, pela sua companhia. E um abraço também especial ao nosso companheiro aqui, Mamed, da Rádio Espírita Capixaba, que está sempre conosco, nos auxiliando aqui para que o programa saia da melhor maneira possível. Hoje nós vamos fazer um programa bem especial. O programa da noite de hoje é dedicado ao nosso Entrai Sul, que foi realizado lá em Ibatiba, no sul do nosso estado. O Entrai, para quem não sabe, para quem não é aqui do nosso estado, é um encontro de trabalhadores espíritas. Então, esse encontro acontece no norte, no sul e na região centro, em Vila Velha e em Vitória. E esse primeiro Entrai do ano foi realizado agora na cidade de Ibatiba, no sul do estado, e no dia 11 de março agora de 2012. Então, muitas perguntas foram respondidas lá pela equipe do DOM, Departamento de Orientação Mediúnica da Federação, e o Eliomar, a Jacira responderam várias perguntas, mas muitas ficaram sem resposta porque não deu tempo, né? Esse Entrai, ele tem uma palestra inicial, né, o encontro de trabalhadores, e logo após a palestra tem as reuniões setoriais. Então tem a sala do Departamento de Orientação Mediúnica, os trabalhadores daquela área, tem o do DIS, Departamento de Infância e Juventude, com os trabalhadores dessa área, tem do DAPS, Departamento de Assistência e Promoção Social, também com os trabalhadores dessa área, do DECOM, Departamento de Comunicação, e por aí vai. Então, o Eliomar vai estar respondendo hoje as perguntas que não foram respondidas nesse dia. Então, no dia 11 de março, lá em Ibatiba, esse encontro dos trabalhadores na área do DOM, na reunião setorial do DOM. Então, a gente quer inicialmente agradecer. Boa noite, Eliomar, a você. Boa noite, Graça. Boa noite, meus caros rádio ouvintes.
Boa noite aí, Edmar, Cleire, né, a Jussara e o Santaninha, né? Santaninha também. E a Lu também. A né? Lu, exatamente. Companheiros que estiveram conosco aqui no último programa, né? Trazendo alegria lá da Bahia pra gente. Nossa, né? muito bom. Muito bom. Muito bem. Então vamos lá, Eliomar. Então a primeira pergunta, Eliomar, que a gente quer fazer para você, eu sei que você é uma pessoa bem objetiva, que nós temos muitas perguntas, né? Um companheiro lá perguntou o seguinte: Eliomar, como saber da seriedade de uma reunião mediúnica onde em tudo se acredita? Todas as comunicações que acontecem, as pessoas acreditam. Como reconhecer que essa reunião é uma reunião séria? Bom, a palavra seriedade é muito oportuna, porque ela foi usada por Kardec. Né? Kardec diz que nós só deveríamos realizar reuniões mediúnicas sérias, porque as reuniões mediúnicas frívolas, elas são muito perigosas, porque nós ainda não conhecemos bem o mundo espiritual. E o mundo espiritual tem muitas artimanhas, né? Assim como nós temos na Terra os desocupados, os desordeiros, os enganadores, nós temos também no mundo espiritual. E mais que isso, alguns espíritos realmente maus. Então, para fazer uma reunião mediúnica, nós deveremos sempre tomar certas precauções. Então, a seriedade é uma delas. Não é todo mundo ficar sério, sem rir, não é isso. Seriedade no sentido de objetivo. Né? Objetivo sério. Tem que ter objetivo sério para que a gente possa atrair a proteção dos benfeitores espirituais. Porque sem a proteção dos benfeitores espirituais, é melhor a gente não fazer a reunião. Senão que espíritos, né, Eliomar? Senão que espíritos estariam juntos nessa reunião, né? Considerando que nós estamos sempre rodeados por eles e a sintonia se faz automaticamente, se nós não tivermos seriedade, nós vamos atrair espíritos frívolos ou enganadores, ou pior que isso. Então é tomar muito cuidado. Então, quando ela faz essa questão aqui, como saber da seriedade, quer dizer, muito importante a preocupação dela com a seriedade de uma reunião. E ela diz assim, onde tudo se acredita, é um problema sério. Então nós vemos que uma reunião que não tem a seriedade e onde as pessoas acreditam em tudo, está exatamente precisando do livro dos médiuns e de todas as orientações de Kardec. Por quê? Kardec vai orientar que nós não podemos acreditar nos espíritos. Certo. Né? Aliás, o apóstolo João já dizia, né? Amados, não creais a todos os espíritos, experimentai se eles são de Deus. Quer dizer, João, que era um grande médium, a gente sabe, né? Com certeza da equipe de Jesus, o médium com maior potencial era João, tanto que ele vai escrever o Apocalipse. Então ele sabia do que ele estava falando. Como médium, ele já tinha percebido o quanto é perigoso você entrar nesse intercâmbio sem defesa. Então a primeira coisa que você precisa é experimentar se os espíritos são de Deus, como ele fala. Então, nós podemos ser enganados muito. Com todas as precauções, com todos os cuidados, nós poderemos ser enganados. Imagina se a gente não tiver isso. Então, quando essa pessoa faz essa pergunta, por ser assim repetitivo, ela está perguntando algo muito importante. Esse cuidado que a gente tem que ter para não acreditar em todo espírito que se comunica. Ô, Graça, eu vou abrir um parênteses, a gente às vezes precisa aproveitar. Numa reunião nossa mediúnica, veio uma entidade há um tempo atrás, se comunicando, não era propriamente um obsessor, era um espírito assim, zombeteiro, algo mais ou menos desse nível. E ele dizia para a gente o seguinte: como é fácil enganar vocês. Está vendo? Ele falava com a gente, como é fácil enganar vocês. Olha, é só chegar através do médium, colocar o nome de Jesus e falar certas coisas. Então, se a gente disser que é o mentor da reunião, vocês vão logo acreditando. É verdade. Gente, temos que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado, né, Eliomar? Não é? Verdade. Temos que ter cuidado. É isso. Eliomar, obrigada. Vamos para a segunda pergunta. A pessoa perguntou o seguinte: a gente sabe, Eliomar, que nessas reuniões mediúnicas os pensamentos divagam muito, né? Então, essa pessoa quer saber o seguinte: como fazer para ter uma boa concentração e assim ajudar na harmonia da reunião? Ok. Bom,
ela fala de duas coisas importantes aqui. Primeiro, vencer os pensamentos para fazer uma boa concentração, e fala da harmonia. Então essa pessoa focou bem. Por quê? Uma reunião mediúnica, ela tem que primar pela harmonia. Se nós não tivermos harmonia, nós não teremos um rendimento adequado. Para um rendimento adequado, ou o melhor rendimento possível de uma reunião, nós precisamos ter a harmonia do grupo. E aí ela está perguntando como vencer os pensamentos, fazer uma boa concentração. Bom, a palavra vencer aqui nós pediríamos para retificar. Seria como? Vencer os pensamentos não é uma boa atitude. Toda vez que a gente tenta vencer os pensamentos, nós fazemos com que eles se fixem mais em nossa mente. Mais, exatamente. Essa é uma lei que não apenas a doutrina veio trazer, não. Os yogis, os orientais, já falam disso. É verdade. Todos os estudiosos da mente sabem disso. Quanto mais você briga com o pensamento, mais ele se fixa na sua mente. Com certeza, é verdade. Não é? Experimenta assim, não quero pensar nisso, não quero pensar nisso. Quanto mais você diz isso, mais fixa. Então, brigar com os pensamentos, sejam de que natureza for, não é a atitude correta. Então, o que nós precisamos fazer? Se os pensamentos estão desviando, como ela fala, a gente não está conseguindo concentrar, nós devemos trazer o pensamento de volta, buscar trazê-lo de volta, mas sem brigar. Brigar com o pensamento, volto a repetir, é a pior atitude que a gente possa tomar. Então, como é que a gente aprende a concentrar? A própria reunião da qual você participa, da qual nós participamos, vai ajudando a gente a fazer isso. Mas nós podemos fazer um esforço adicional. Qual seria, Leomar? Se nós tomarmos o hábito diário de ler, de concentrar o pensamento numa leitura, nós vamos ver que quando a gente pega, por exemplo, você fez uma leitura do Minutos de Sabedoria aqui. Certo. A gente abre ao acaso assim e pega e lê, vamos dizer assim, uma meia página aqui, por exemplo. Aí tenta pensar sobre isso que está aqui. Nós vamos observar que nós não temos disciplina de pensamento. Daí a pouco o nosso pensamento começa a divagar. Exato. Não é? É verdade. Então, se nós diariamente fizermos esse exercício de ler um texto, tentar pensar sobre aquilo, meditar sobre aquilo, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos treinando a nossa mente. Certo. É verdade. Não podemos querer improvisar isso na reunião mediúnica. Não. Se nós somos indisciplinados o tempo todo, como é que vamos querer ser disciplinados naquele momento? Por isso é que o Emmanuel recomenda, viu, Graça? Ele recomenda que os médiuns, do modo geral, ou seja, todos aqueles que participam da reunião mediúnica, sejam médiuns ostensivos ou não, ele recomenda que habituem-se a ler e meditar por alguns minutos diariamente, para educar a mente e para abrir a sintonia com os benfeitores espirituais. Aí, complementando essa pergunta, vamos lá. Você pode ir, né, complementando o seu pensamento. A outra pessoa pergunta assim: como conseguir que todo o grupo vibre ao mesmo tempo com harmonia? Como conseguir isso? Isso é muito difícil. É difícil, né? Muito difícil. Por quê? Porque quem dirige reunião mediúnica, nós fazemos isso já há alguns anos, né, e participa de reunião mediúnica, sabe que o maior desafio de uma reunião mediúnica é transformar um grupo mediúnico numa equipe mediúnica. É muito difícil. Qual seria a diferença do grupo para a equipe, Leomar? Veja bem, grupo é uma reunião de pessoas. Se você tem um grupo familiar, você tem um grupo empresarial, você tem um grupo na escola, você tem um grupo de amigos, você tem grupo em todo lugar. Onde se reunirem pessoas, você tem um grupo. Agora, um grupo com harmonia de propósitos, grupo que esteja realmente coeso, isso é dificílimo. Veja quantas famílias são realmente unidas. É verdade. Quantas empresas são realmente os sócios e todos ali conseguem ser harmônicos. A nossa casa espírita, nós conseguimos fazer isso? Não, não consegue. Tem sempre divergências. É verdade. Então, você pegar um grupo mediúnico, né, conseguir transformar um grupo mediúnico numa equipe mediúnica, vai demandar muito tempo. Agora, eu tenho, no meu modo de pensar, eu acho que há um caminho para isso. Qual seria?
é você conseguir, o dirigente, isso é a tarefa principal do dirigente, ir devagar, com calma, leva anos muitas vezes para fazer isso, mas você ir conseguindo fazer com que todo o grupo, vamos assim, enxergue o mesmo objetivo. É verdade. Porque o que acontece, na verdade, Graça? Existe o personalismo. É verdade. Um grupo mediúnico, se você for observar direitinho, tem um médium que tem ciúme do outro. Quer aparecer mais Quer do que aparecer o outro. mais que o outro. É verdade. Tem um dialogador ou esclarecedor que tem o mesmo sentimento em relação ao outro. Infelizmente é verdade. Infelizmente é assim, nós somos assim. Não é que são os outros que são assim, nós somos assim. Então nós temos que vencer o personalismo. Então muitas vezes nós estamos numa reunião mediúnica, 10, 12 pessoas, 4, 5 estão harmonizados com o objetivo, o outro está pensando em algo totalmente diferente, o outro já se aborreceu com A, B ou C. Olha como é difícil chegar nessa harmonia. E às vezes a reunião não caminha para um objetivo ótimo por falta dessa harmonia. Entendeu? Eliomar, a pessoa que está com uma dúvida, ela queria que você esclarecesse. A pessoa que está grávida, ela pode participar da reunião mediúnica ou tem algum inconveniente? Não, ela pode. Nós temos casos, né? no médium, no caso, a médium, uma senhora casada, fica grávida, aí ela se preocupa, eu tenho que me ausentar da reunião? Sim, vai chegar um momento que não vai ser inevitável. Mas não tem uma regra rígida, entendeu, Graça? Até que mês, não, né? Depende algumas, do dela, vai né? depender, exatamente. Algumas já no 4º mês já se sentem muito incomodadas e já precisam se afastar. Outras vão até o 5º, 6º mês, isso é muito variado. Né? No caso aqui, não há nenhum inconveniente, né? E a pessoa pode ir até o momento em que ela se sinta confortável. Certo. Entendeu? Eu gostaria de lembrar isso aqui, Graça, porque às vezes a pessoa assim, porque a pergunta da pessoa é assim, mas e o feto, a criança? Se o médium recebe um espírito violento, agressivo, isso não poderia afetar? Olha, não mais do que o mundo que está lá fora. É verdade. Às vezes ela quer se precaver disso, esquecendo que a televisão e o mundo, do modo geral, está trazendo preocupações e dificuldades muito maiores. Ela pode estar efetivamente ali recebendo algum impacto vibratório, mas ele está sendo, vamos dizer assim, muito amortecido. Primeiro, pela intenção de ajudar que ela tem. E segundo, pela proteção dos benfeitores espirituais. Se assim não fosse, os benfeitores já teriam dito, engravidou, não pode participar da reunião. E eles não fazem esse tipo de observação. Não, de jeito nenhum, é verdade. Pedem bom senso. Eliomar, é gozado está girando tudo em torno desse assunto, essas perguntas aqui, muito em torno desse assunto. A pessoa diz assim, quando nós estamos na reunião mediúnica e os pensamentos dispersam daquele momento, o que fazer para trazê-los de volta à reunião? É influência ou precisamos nos instruir mais? Eu diria que não é instruir mais, nós precisamos nos educar mais. Educar, né? Então, o que nós vamos perceber é o seguinte, Graça, a gente sabe disso, são 35 anos só em reunião mediúnica, né? Que a gente está, né? E na doutrina um pouquinho mais. O tempo todo nós estamos sendo solicitados ou estamos sendo convidados a disciplinar o pensamento. Isso é constante, não é? Então, quando ela fala aqui que existe essa dispersão, presta atenção. Quantas pessoas conseguem fazer uma prece, principalmente acompanhar uma prece inicial ou final de uma reunião, quando ela se prolonga além de 2 minutos? Quantas pessoas conseguem acompanhar o fio do pensamento de quem está fazendo a prece mais de 2 minutos? Você já observou? É verdade. Tanto que a orientação que se passa, que a gente até também procura, né, transmitir, é que as preces sejam objetivas. Aquelas pessoas que fazem aquelas preces muito longas, que vão devaneando muito, daí a pouco ela fica sozinha fazendo a prece dela, porque as pessoas já saíram da sintonia. Então, se a gente quer fazer uma prece para fazer um feixe, como diz Kardec, pegar a energia de todos e colocar na mesma direção,
Nós temos que fazê-la de uma tal maneira que as pessoas acompanhem realmente o pensamento. Mas nós temos essa dificuldade. Muita dificuldade. Colocar a mente 2 minutos no foco, é muito difícil. Experimente para ver como é difícil. Mas a gente pode melhorar isso? Pode. Você pode chegar a um ponto de colocar a mente 10 minutos num foco, num assunto? 15 minutos? Pode. Mas sem treinamento, não. Se esperar que magicamente isso vai acontecer, isso não vai acontecer. Então, o médium, quando a gente fala educação do médium, é importante, né? É importantíssimo. O médium tem que pensar que a prática mediúnica não é aquela de 1 hora que ele faz ali. É tudo que ele faz fora dali. Né? É verdade. Então, 24 horas, né, Leomar? 24 horas. A mediunidade, ela funciona 24 horas. Ok. Então, são essas providências que cada um de nós tem que fazer. Ok. Leomar, agora essa aqui pergunta o seguinte: o que acontece quando você sente todas as sensações, há a incorporação, mas o espírito simplesmente não fala nada? Não vê nada, é como se tivesse assim um vazio, e às vezes só chora. Isso deve ser um médium ou uma médium da psicofonia que fez essa pergunta. Né? Deve ser, Nós não sabemos quem é, né? Que não tem nome, né, Leomar? Papel frio aqui. Mas o que essa pessoa fala, vamos imaginar, o médium ou a médium, não importa, está falando uma coisa que acontece com relativa frequência. O médium tem já uma educação mediúnica, já é treinado, recebe comunicações com habitualidade, mas ele pode receber ou entrar em sintonia com uma entidade que se comporte dessa maneira aqui. Não fala nada. Eu já me deparei quantas vezes com essa situação. Você chega para o médium, fica olhando, observando para ver se dá algum sinal, nada. Aí você faz assim: podemos conversar? Nada. Aí você provoca mais uma vez: tudo bem com você? Nada. E fica naquele circuito um bom tempo. Aí depois a gente até suspeita. E se o espírito for surdo? Né? Pode acontecer, né? Pode. Porque o espírito, teoricamente, não poderia ser nem surdo nem mudo. Mas ele pode estar com condicionamentos de uma encarnação e ele ainda se considerar cego, surdo, mudo, qualquer coisa desse tipo. Vai depender muito da característica dele. Então você chega para o espírito e pergunta: você está me ouvindo? Aí o médium continua mudo. Aí a gente fala assim: se você estiver me ouvindo, dê um sinal, por favor, com a cabeça, de alguma forma. Ele pode dar algum sinal e pode não dar sinal nenhum. Aí você chega à conclusão seguinte: realmente não está ouvindo. O que você vai fazer numa situação dessa? Se a tarefa da psicofonia é de diálogo, o espírito não oferece nenhuma chance, você tenta várias vezes, aí você ainda faz, sabe o que, Graça? Sim. Aí nesse caso é conveniente. Aplica um passe no médium. Ah, verdade. Ou então, a gente pede a alguém do grupo que faz parte da equipe de apoio, por favor, aplica um passe. Já mais de uma vez nós vimos o médium desbloquear a partir daí. É verdade. Então você tem que fazer todas as tentativas, você que é o esclarecedor. É verdade. Né? Se de tudo não conseguir, bom, vamos lá depois da gente. Leomar, nós estamos aqui com a presença da nossa companheira Ediane Souza, nossa companheira da rádio. Boa noite, Ediane. Muito prazer, seja muito bem-vinda, viu? Boa noite, Ediane. A Ediane você está sempre junto com a gente. Está sempre junto aí. Ela faz o programa Entrevista e Variedades, muito bom. Obrigada pela sua presença, Ediane. Um abração. Então, veja bem, mas a pessoa que fez essa pergunta, assim, e que às vezes, embora não fale, sente choro. Olha, isso aí é digamos assim, um excelente material para você trabalhar. Aí, se há uma manifestação do choro, há uma grande abertura para você lidar com esse espírito, porque é o sentimento. Agora, o que você vai fazer? Você vai perguntar: por que você está chorando? Qual é a dor que está aí? O que está te machucando tanto? Na medida que você vai falando certas coisas, você pode sensibilizar e, de repente, a partir daí a entidade começa. Esse passe que se aplica. Agora, Graça, chegou
todas as tentativas, você está ali já há alguns minutos, vai passando os minutos, todas as tentativas são infrutíferas, o que você faz? Aquilo que André Luiz recomenda, sonoterapia. Certo. Aí você diz, olha, nós vamos aplicar agora em você um medicamento, que você vai dormir, você vai descansar, e é isso que você efetivamente faz. Lembrar que o esclarecedor, ele tem que usar magnetismo na fala, na atitude. Então, falar com certeza e com firmeza. Olha, você vai dormir, você vai descansar, vai fazendo aquelas sugestões, né, de acalmar a entidade e pronto. Eliomar, esse aqui está só para complementar o que você está falando aí. Quando o espírito não ouve e só fala coisas ruins, tipo muita coisa agressiva, como age o dialogador? Bom, aqui eu estou entendendo que ele não ouve em outro sentido. Ele não ouve você falar. Ele não gosta de ouvir, ele só quer falar. Só quer falar. Certos obsessores que a gente atende são dessa característica. E quando você quer falar, ele manda você calar a boca. E ele é agressivo para ver se você perde a classe, como diz o outro. Ele te agride para tentar colocá-lo no terreno dele. Porque aí você fica irritado aí, quando também. você se irrita, pronto. Acabou. Você perde a possibilidade de ajudá-lo. Então, tem alguns obsessores com quem a gente conversa que eles não ouvem, só querem falar e ainda manda você calar a boca. Você é repetitivo, tá? É tipo agressivo mesmo. A primeira coisa que ele testa em você é a paciência. E um pouquinho de humildade. Agora, você sabe que eles são tão provocadores, né, Graça? Você tem visto alguns casos, que às vezes ele faz o seguinte: e você não reage, não? É verdade. Entendeu? Ele ainda tenta te provocar nesse sentido. Então, qual é a atitude, como ele está perguntando aqui, né? Como é que a gente age, o esclarecedor? Deixa o espírito falar o máximo que puder. Deixa ele extravasar toda a raiva dele, toda a mágoa dele, todo o ódio dele, tudo que ele queira falar. Acontece uma coisa curiosa que a gente tem observado, Graça. Na medida em que a gente vai conversar com esses espíritos, eles descarregam todo aquele ódio deles e falam. E percebe em nós uma atitude de tranquilidade, isso costuma desconcertá-los. É verdade. Eu vou citar um exemplo aqui, uma metáfora, para a gente poder ver o quanto isso é importante. Fala para a gente. O que acontece com uma pessoa se um bando de abelhas o atacar? Imagine, você tem uma pessoa que o corpo dela fica todo dominado pelas abelhas. E ela ali calma. Se ela agredir as abelhas, ela está morta. Tá morta. Agora, se ela se mantiver impassível, calma, serena, e tiver que... Isso tem que ter muito sangue frio. Muito controle. Pelo amor de Deus. Muito controle. O que vai acontecer? Daí a pouco uma abelha vai saindo, outra vai saindo, outra vai saindo. Ela fica ilesa. Isso é experiência das pessoas. Entendeu? Agora, se você agredir, acabou. Então, de uma certa maneira, isso acontece também com essas entidades muito agressivas. Se você entrar na faixa dela, você perdeu a possibilidade de ajudar. Pode pedir a outra pessoa para fazê-lo, ou então naquela oportunidade não há mais o que fazer. Tratar com muita paciência, muito carinho, né, Eliomar? Verdade. Mas é impressionante, Graça, quando ele percebe, o espírito percebe que não te desestabiliza você. Você não demonstra uma atitude de medo. Porque esses espíritos assim, principalmente esses espíritos muito maus, sagazes e assim agressivos, eles estão acostumados com duas atitudes, basicamente. São duas atitudes. Quais são as atitudes? Ou a pessoa reage e ele parte para lutar, para medir, ou a pessoa se amedronta. Então ele tenta intimidar. Quando ele conversa com você e você nem reage e nem demonstra medo, isso desconcerta. Desconcerta, é verdade. Ele fica desconcertado. Ele pode ir embora falando, extravasando, xingando. Não xingando não, porque o médium não deixa ele xingar. Mas com a agressividade dele, mas algo em você o impressionou.
A sua atitude o impressionou. Nós vamos agora fazer uma outra pergunta. A Patrícia, muito obrigada, Patrícia, pela sua companhia aqui conosco. Nós estamos felizes com a sua companhia. Primeira vez que você está entrando aqui, Patrícia? Não vimos o seu nome hoje, tá? Primeira vez. Muito obrigada pela sua companhia e esteja sempre conosco, hein? José Luiz, obrigada, José Luiz. Está conectado aí, conectado, José Luiz. Bom, eu espero que, em função das perguntas que estão sendo lidas aqui, ou que estão sendo colocadas e a gente conversando, vocês façam outras perguntas, porque, às vezes, em função de algo que foi colocado, surge uma outra pergunta, né, Leomar? Surge uma outra pergunta, e isso vai ser interessante para nós. Ok. Então, vamos lá, Leomar. Essa outra pergunta aqui, o companheiro quer saber o seguinte: como saber até que ponto o dialogador deve insistir no conhecimento ao espírito ignorante ou sofredor? No convencimento, não? No convencimento ao espírito ignorante ou sofredor sobre a sua modificação naquele momento, Leomar. E tem que insistir nesse convencer o espírito de que ele realmente precisa aprender para se melhorar. Não, essa atitude do médium esclarecedor, não deve não, ou dialogador, como ele gosta. Aqui a pessoa prefere, ao invés de usar o termo médium esclarecedor, que é o termo que o André Luiz usa no livro de Obsessão, ele prefere usar o termo dialogador. Não tem nada de errado nisso, não. É só lembrar que quem faz o diálogo com os espíritos, o André Luiz prefere chamar de médium esclarecedor. Então ele pergunta aqui, né? Você tem que insistir, até que ponto o médium esclarecedor deve insistir para convencer o espírito? Não deve insistir nunca. Não adianta, se ele não quiser. Não, a atitude de querer convencer, ela é contraproducente. Quando nós queremos convencer o espírito e insistimos nisso, nós normalmente irritamos o espírito. É como se nós tivéssemos entrado numa luta, querendo ganhar aquela briga. Essa atitude, ela é completamente inadequada. O que nós temos que buscar fazer nessa hora, para um espírito ignorante ou sofredor, é acolher o espírito. Não medir forças com ele. Entendeu, Graça? Certo. De uma certa maneira, essa tentativa... mas você sabe, às vezes a pessoa faz isso de forma bem intencionada. Ele aprendeu com alguém que ele é doutrinador. O que é doutrinar? Doutrinar não é catequizar? Isso. Não é tentar converter uma pessoa? Então, uma pessoa que vai fazer o diálogo com os espíritos, ele pode achar, né? Ele pode acreditar que a tarefa dele ali é a de convencer, de catequizar e de, se possível, transformar o espírito em espírita. Entendeu, Graça? Certo. Então veja que coisa impressionante. Você já pensou você querer convencer o espírito de certas coisas? Não pode, não tem condição. Foge. O André Luiz diz o seguinte: nós temos que atingir o centro de interesse do espírito. Não é o centro de interesse meu, é o centro de interesse dele. Se o espírito chega com uma dor no estômago, não é hora naquele momento de falar de Jesus. Eu posso falar de Jesus em outro momento. Nesse momento, o problema dele é a dor no estômago. É verdade. Se ele chega reclamando de alguma coisa, nós temos que entrar naquela faixa de reclamação dele. E não ficar tentando mostrar que ele está agindo de maneira incorreta, tentar, né, evangelizar, muitas vezes, né, com palavras, às vezes até ocas, né? Fala lá. Leomar, aqui a Patrícia, ela está, companheira nossa, está dizendo boa noite para a gente, boa noite, Patrícia. Ela está em Porto Alegre, gaúcha, e é a primeira vez que ela entra aqui no site. E ela está agradecendo muito por essa oportunidade. Nós é que agradecemos, Patrícia. Você pode fazer a sua pergunta a qualquer momento, que nós estamos aqui, o Eliomar, para responder com a maior boa vontade. Graça, então vamos orientar os nossos teleouvintes, né? Como fazer. Observe que você tem duas possibilidades. Você tem um chat que você pode acessar, né? Ele abre uma tela onde você coloca seu nome, dá um enter e já entra na sala, né,
de conversa. E tem o deixe seu recado. O deixe seu recado, se você for aí no deixe seu recado e rolar essa página que fica bem à direita, você vai ver que tem lá nome, a mensagem e um enviar. Então nós temos que estar aí, entendeu, Graça? Temos que estar orientando, né, os nossos... Fica um pouco, exatamente. Né? Nós temos que estar orientando os nossos, vamos chamar de telespectadores, porque eles estão nos vendo também. Exatamente. Eles estão ouvindo som e imagem. Então nós precisamos lembrar a eles que tem essa possibilidade aí, deixe seu recado. Quer dizer, o seu recado pode ser, faça a sua pergunta. Parece que o Zé Luiz colocou alguma coisa. A primeira Lúcia está dizendo para você o seguinte, o médium pode ter mais de um dom? Com certeza. E depois o Zé Luiz, basta lembrar a atitude de amizade adotada por Ivone do Amaral, que trazia o espírito para o seu lado, apesar da divergência, é verdade, divergência do momento. Interessante, né? A Ivone Pereira, ela é o melhor exemplo que a gente tem de como lidar com o obsessor. Ela nos ensinou o seguinte, você precisa amar o obsessor. Gente, o obsessor é alguém que a gente quer bem longe da gente. Olha que atitude completamente diferente da Ivone. Amar os obsessores. E ela diz mais, que ela na casa dela, ela se via constantemente rodeada dos obsessores que eram atendidos na reunião. Ela participou da reunião de desobsessão. Muitos desses obsessores a acompanhavam. Ela os via na própria casa dela e ela dizia, eles nunca fizeram mal a ela. Sabe por quê? Porque ela tinha respeito por eles. Isso é muito importante. Ela os amava. Ela dizia o seguinte, eles são sofredores. Eles não são obsessores por acaso, eles são obsessores porque algo de muito grave aconteceu. Certo. Um sofrimento muito grande aconteceu na vida deles. Então ela se colocava dentro dessa postura, então ela via com compaixão, com respeito. Essa é a atitude que a gente precisa ter. Então o Zé Luiz, né, que está aí, está lembrando uma coisa muito importante, amigo, né, que está sempre nos ajudando aí, nos acompanhando, está fazendo essa observação muito oportuna. Agora a Lúcia fez uma pergunta. Melhor é a Lúcia aí. O médium pode ter mais de um dom? Com certeza, com certeza. Tem médiuns que realmente são, vamos chamar assim, monofocados. Só tem uma especialidade. Certo. Né? Então é só aquela, é só psicografia. O outro é só psicofonia. Mas com muita frequência a gente vê médiuns que têm a psicofonia, a vidência, ou médiuns que têm a psicofonia e a psicografia. Agora, você vai ter médios como o Chico, que aí é impressionante. É evidência, audiência, psicografia, psicofonia, efeitos físicos. Mas aí são casos mais raros. Tá? Vamos lá, olha aqui, a Patrícia, ela está aqui fazendo a pergunta, que ela já sofreu muito com obsessores. Hoje, aprendi a manter-me em uma faixa vibratória mais elevada. Que bom, Patrícia. Isso. Em algumas situações, fico muito sensível. Exemplo, minha sogra, infelizmente, anda com o irmão sem luz. Quando encontro-a, preciso me concentrar muito e orar. Não sei mais o que fazer. Acabo ficando ora triste, ora irritada. Ainda não trabalho na casa espírita, mas estou estudando para isso, pois meu tempo de trabalhar na vida medianeira está passando. Mas ela disse que ela já sofreu muito e já fez uma certa aprendizagem. Olha, eu diria para você, Patrícia, que o melhor medicamento para lidar com obsessores é aquele que a Ivone Pereira ensinou. Imagine a gente, quando sentir o assédio dos obsessores, a gente conseguir orar com fé e pedir a Deus apenas forças e coragem para aceitar aquela situação, sem querer vê-los de pronto longe da gente. A gente não ter uma atitude de repúdio. É uma atitude cristã. Quando a Ivone Pereira ensina isso, ela quer dizer o seguinte, quando você envolve essas entidades num sentimento de amor, de compreensão, de compaixão, o medo desaparece. O medo desaparece porque o obsessor, um dos grandes sofrimentos que eles trazem para nós, é o medo que eles infundem a nós. Então, quando você coloca amor, compaixão pelos obsessores, você está colocando um sentimento superior ao medo em ação. Com o tempo, você vai aprender a vê-los
como se fosse um pai, no caso do homem, ou ela, no caso de mulher, uma mãe, perante um filho ainda ignorante, incipiente, precisando aprender, etc. Quando você adota essa atitude, como se fosse um adulto olhando para uma criança, sem querer ofendê-lo, claro. Não é com ar de superioridade, não. Mas de compreensão, você acaba de adquirir para você uma defesa excepcional. Que beleza, né? Por isso que a Ivone Pereira fala, ele nunca foi prejudicada por eles. Eles nunca conseguiram fazer mal a ela. Por causa de quê? Por causa do amor que ela sentia. Ela neutralizava qualquer possibilidade. Que bom, Eliomar, essas questões que você está colocando são muito importantes e a gente aprende muito. E cada vez que a gente estuda mais, a gente aprende, a gente vai colocando isso em prática e o benefício é para a gente mesmo, não é verdade? Isso. Mas já que a gente está falando isso, se não tiver pergunta, a gente se empolga. Vai lá. A Lúcia, Eliomar, ela está agradecendo muito, que ela está adorando esse programa, que ela está tirando muitas dúvidas dela, Lúcia. Que ótimo. Então, esse é o nosso objetivo. O objetivo nosso é esse mesmo, é você estar conosco para a gente aprender mais, né, Lúcia? E o Zé Luiz dizendo o seguinte, que entretanto estamos caminhando para um apogeu representado pela predominância da intuição. O que o Zé Luiz está querendo dizer é o seguinte, é que nós vamos caminhar gradativamente para isso. É verdade. Nós vamos chegar a um ponto em que a intuição, né, vai estar assim, primeiro mais generalizada, e nós não precisaremos mais de tantos esses outros fenômenos mais ostensivos. Bastará realmente a intuição. Tá certo? Certo. O Zé tem toda a razão nesse sentido. Mas voltando à questão ainda dos obsessores, Graça, já que isso nos preocupa tanto a todos, porque traz muito sofrimento para a maioria de nós, lembrar o seguinte, ninguém ensinou melhor que Jesus o caminho de fazer isso. É verdade. Então tem aquela passagem de Jesus que diz assim, eu gosto sempre de lembrar disso, porque eu acho que é a grande orientação para, por exemplo, você está no momento, você está sentindo que está sob um assédio espiritual, aquele assédio espiritual trazendo aquela série de inconvenientes e dificuldades mesmo. O médium chega a se sentir tolhido, sofrido, né? Porque a presença de benfeitores espirituais junto ao médium traz bem-estar. Pela mesmíssima lei, a presença de espíritos obsessores ou inferiores traz mal-estar, dores, né? Sensações desagradáveis e algumas muito desagradáveis. O pânico, por exemplo, é uma dessas sensações muito desagradáveis que a pessoa sente pela presença de quem? Dos benfeitores? Jamais. São esses espíritos inferiores que provocam essas situações. Como lidar com isso? Jesus ensinou. É o que a Ivone faz, em outras palavras, mas quando Jesus diz assim, aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. É verdade. A não resistência ao mal tem um poder incrível. É verdade. Tá certo? Reaja no mesmo tom, ou na mesma impaciência com o seu obsessor, e ele vai dominar mais ainda você, porque você está alimentando. É verdade. Você está entrando na mesma faixa. Agora, quando você consegue fazer a aplicação desse medicamento que Jesus fala, né? Não resistais ao mal, tá certo? Se alguém lhe bate numa face, ofereça-lhe a outra. Se alguém te obriga a andar 1000 passos, ande 2000 passos. Orai pelos que vos perseguem, calúnia. Amai os vossos inimigos. Quantos ensinamentos Jesus passa para nós, assim, como lidar com esses espíritos que não nos querem bem. Como neutralizar a ação deles. Não é verdade? É verdade. Que ensinamento importante. São ensinamentos preciosos. Primeiro de Jesus, depois de uma pessoa bacana igual a Ivone, não é? Que ensina isso para a gente, assim, olha, pode fazer que funciona. Muito bom, Eliomar. Então vamos lá para outra pergunta. Esse companheiro está perguntando assim, quando a reunião tem apenas 2 dialogadores, como se organizar no atendimento às entidades? Olha, essa pergunta nos leva a pensar que, para essa pessoa,
eles partem do princípio que só deve fazer um diálogo por vez. Por vez. Ora, se você tem numa reunião 2 dialogadores, como se organizar no atendimento de unidade? Problema nenhum. Os 2 atendem simultaneamente, 2 entidades ao mesmo tempo. Lá no livro Desobsessão, André Luiz é claro sobre isso. Não pode ter mais de 3, né, Leandro? O André Luiz ele recomenda, por exemplo, porque é desobsessão, são reuniões, às vezes, assim, muito pesadas, difíceis. Então ele recomenda que não tenha mais de 2 comunicações simultâneas, não é? Para que se dê um atendimento adequado e o dirigente possa estar acompanhando adequadamente. Eu diria que não há nada demais que numa reunião houvesse até 3 comunicações simultâneas, entendeu, Graça? Mas a gente pode tomar como padrão a orientação do André Luiz. 2 comunicações simultâneas. Então, quando o companheiro aqui, ou quem fez essa pergunta, quando a reunião tem 2 dialogadores, como se organizar? Sem problema nenhum. Atender a 2 comunicações simultaneamente é absolutamente normal. Leomar, aqui Patrícia de novo. E que bom, Patrícia, que você está interagindo com a gente. Muito obrigada, viu? A Patrícia está dizendo, agradecendo também, obrigada. Diz que todas as segundas-feiras, às 20h30, ela e seu esposo fazem o Evangelho no Lar. E no momento final, ela pede que se houver algum irmãozinho precisando de ajuda, digo que nós o perdoamos e pedimos perdão. E que ele acompanhe a corrente de amigos que aqui se encontram. Meu lar está em paz, não temo os espíritos, respeito-os e faço exatamente o que vocês orientam. Tento acolher esses irmãozinhos. Olha que beleza, Leomar. Isso. Muito bom. Sempre, mas sem fazer um diálogo direto com eles, viu, Patrícia? Porque para fazer um diálogo direto com determinados espíritos, nós temos que estar muito bem protegidos. Infelizmente, algumas pessoas em casa começam a fazer esses diálogos com os espíritos, achando que não tem nada demais, e quando elas se dão conta, elas estão, às vezes, em processos muito difíceis. Então, por isso que, com raras exceções, nós não estamos em condição de estabelecer esse diálogo direto com os espíritos. Ela só pede, né, Leomar? Exatamente, mas eu estou reforçando, né, Graça? Estou reforçando pelo que ela está falando, para aproveitar, porque são muitas outras pessoas que estão nos ouvindo aí. Então, veja bem, o Kardec recomenda que o intercâmbio com os espíritos se faça através de uma reunião séria. Para que isso se faça, nós precisamos ter a proteção dos benfeitores espirituais. Para que tenhamos a proteção dos benfeitores espirituais, é preciso que essa reunião tenha objetivos sérios. Então, não é, né, Graça, em qualquer condição. Muitos de nós não estão em condição de estabelecer intercâmbio com esses espíritos diretamente, se não for numa reunião mediúnica com todos os cuidados que são tomados ali. Então ela está correta, porque ela não está fazendo esse intercâmbio. Ela está fazendo de forma indireta. Isso. Faz a prece, pedindo por eles, tá certo? Ela não está fazendo contato direto. Não, exatamente. É diferente de se ela estivesse começando na casa dela, conversando com os espíritos. É diferente. Ainda que mentalmente. E isso é algo que a gente precisa recomendar. Não faça. Tá? A gente precisa ter muita segurança. Só médiuns que já estão muito experientes, com um lastro de trabalho muito grande, como um Chico Xavier, um Divaldo, né, uma Ivone Pereira. A maioria de nós não tem essas possibilidades. Leomar. Mas ela está dizendo que ela faz exatamente, ela respeita, né, e faz, acolhe, né, acolhe no sentido assim, de orações, pedindo que os benfeitores espirituais acolham esses espíritos. Essa forma indireta é a mais adequada. Leomar, a Lúcia está novamente aqui com a gente dando um recadinho. Ela disse que o pai dela desencarnou fazem 3 meses e a minha sobrinha sonha sempre com ele. E eu sempre estou junto e ele fica me olhando muito. Muitas pessoas perguntam, né, Leomar, às vezes sobre desencarnação de um parente. Ou você poderia dar uma palavrinha para a Lúcia, Leomar? Vamos ver se eu entendi. Ela está dizendo que o pai dela, Lúcia, desencarnou há 3 meses. A sobrinha sonha sempre com ele. Com o pai dela. Agora, ela está sempre vendo o pai dela junto dela, olhando muito para ela. Se é isso que eu entendi, foi isso. Isso. Veja bem, a questão da sobrinha sonhar sempre com ele pode significar sonhos reflexivos, a gente precisa sempre considerar isso. Nem todo sonho
é necessariamente encontro espiritual, né? Precisa primeiro tomar, mas muitos deles são, então ela pode efetivamente estar sonhando por saudade, né? Por reflexo dessa saudade, pode efetivamente estar tendo alguns encontros espirituais. Agora, no caso dela especificamente, que vê o pai junto dela, isso acontece efetivamente, né? Muitos são os casos, muitos os relatos. O importante é nessa hora o que fazer diante disso. E a oração e a forma indireta, pedindo a proteção dos benfeitores, que acolham o pai dela no caso, né, que deem a ele todo o conforto, enfim, todo aquele sentimento que você possa extravasar na prece, certamente vai ajudar muito. Eliomar, aqui nós temos a nossa companheira Patrícia complementando o que ela disse que nunca ela tenta contato com os espíritos, que a mãe dela era uma grande médium e ensinou muita coisa para ela. Apenas 2 vezes ela recebeu mensagem da mãe, e muitas vezes escuto ela mandando suas mensagens de amor para mim. Escuto com carinho e guardo no coração cada palavra de amor que ela me envia. Minha mãe partiu há quase 4 anos. Uhum. Então ela tem um pouco de conhecimento, né, Leomar? Bastante conhecimento, né? Veja bem, a mediunidade é um fenômeno humano, natural e que ocorre 24 horas por dia. A pessoa não pode querer, né, evitar de todas as formas, né, que uma comunicação ocorra. Ela ocorre, não é, Graça? Exatamente. E isso é natural. Você pode, pela sua sensibilidade, uma pessoa pela sua sensibilidade, dizer assim, puxa, eu acho que o papai está aqui hoje. Não é? Ainda que a pessoa não veja claramente, não ouça, mas pode ter uma sensação agradável, né, de que o pai está ali, a mãe. São coisas que trazem consolo, bem-estar, que não tem nada de errado. O que a gente está falando aqui é a pessoa estabelecer um intercâmbio, né? Começar a se comunicar, começar a né? conversar e não se dar conta de que ela pode abrir um canal para espíritos, percebe? Aí espíritos zombeteiros ou brincalhões, ou quando não, perversos mesmo. Certo. Então é esse cuidado que a gente precisa ter. Agora, a mediunidade é um fenômeno natural. Né? Eliomar, nós estamos aqui com a presença do nosso companheiro Gilvan. O Gilvan é lá de Sorocaba, São Paulo. Ele está dando boa noite. Boa noite, Gilvan. Parabéns pelo programa, dizer que são ótimos ensinamentos que ele está recebendo. Parabéns. Nós que agradecemos, viu, Gilvan, pela sua companhia, e fique sempre conosco. É um prazer tê-lo aqui conosco. Com certeza, Gilvan. Nós agradecemos aí a sua participação. E caso você queira fazer perguntas, fique à vontade. Nós estamos respondendo perguntas lá do ENTRAE, desse encontro de trabalhadores, mas a participação de vocês, nossa, é excelente. Nós não temos pressa nenhuma de responder essas perguntas. Olha, Omar. Se não for possível terminar hoje, a gente termina na próxima. Se não puder na próxima, a gente vai para outra semana. O importante é essa interação. Fala. Eliomar, olha que bom a Lúcia aqui falando, isso é um incentivo para a gente, né? Ela está dizendo que ela está numa felicidade imensa de ter encontrado a gente, a rádio, né? Que vocês são maravilhosos. Obrigada, Lúcia, a gente está aqui, né, podendo servir um pouquinho, né? A nossa doutrina espírita tão maravilhosa, que a gente recebe tanto, né? E o Eliomar, com essa facilidade que ele tem, de tornar as coisas mais fáceis, é muito bom. Você pode perguntar que ele está aqui, né? Pronto para responder. Obrigada, viu, Lúcia, pela sua presença, e o Gilvan também. Não tem nada mais gratificante para nós, né, Graça, que divulgar a doutrina, porque de nós mesmos nós não temos nada para oferecer. Exato. Né? O que a gente vai oferecer da gente? Nós somos os primeiros necessitados, mas a doutrina, efetivamente, traz consolo, traz orientação, traz luz para o nosso caminho. É verdade. Quem de nós não precisa dessas luz e dessa orientação? Ai, que então, bom. A gente poder, num programa, estar veiculando isso, divulgando a doutrina, porque tudo isso que a gente está falando é fruto de estudos, de aprendizagem que a gente fez na doutrina espírita. É verdade. Né? A Lúcia, mas lá de Florianópolis. Ai, que cidade linda, viu, Florianópolis? Nossa, Florianópolis é uma cidade linda. Aliás, guarda muita semelhança com Vitória. É verdade. Sorocaba eu não conheço. É ilha igual nós, né? Tem aquela ponte, Hercílio Luz lá. Lembra? Lembro. Lembro o tempo que a gente foi lá, mas é uma cidade muito linda. bonita. Nossa, Florianópolis é uma cidade espetacular.
Leomar, dá para a gente fazer mais uma perguntinha? Vamos lá. Então vamos lá. A pessoa perguntou assim: há algum tipo de estímulo recomendável pela doutrina espírita para que o médium manifeste sua mediunidade, ou deve-se deixar que tudo aconteça espontaneamente? Olha, a espontaneidade na mediunidade é muito importante, eu diria até que é fundamental, tudo que a gente aprende, né? Forçar, não há necessidade nenhuma. Isso. Se a pessoa tem um potencial mediúnico, ela não precisa se preocupar. Se ela tem um potencial mediúnico e ela tem tarefa a realizar, no tempo certo isso vai acontecer naturalmente. Ela não precisa se preocupar com isso. Sim. E se ela tem um potencial que tenha que ficar adormecido, é melhor que fique adormecido. Que fique, né, Leomar? Então a Ivone Pereira, vamos voltar a Ivone, essa médium tão extraordinária que a gente admira tanto, ela diz o seguinte: você, antes de você, vamos dizer assim, acionar essas antenas, antes de você expandir o seu campo de percepção, você deve perguntar, para quê? Com que objetivo? Se você não tiver um objetivo sério, é melhor você deixar essa antena recuada. Ela está dizendo o seguinte: para que você vai expandir seu campo de percepção, vai fazer exercícios ou coisas tais, se você não tem objetivo sério com isso? Verdade. Uhum. Você não vai automaticamente ter as defesas que vai precisar. Não é isso? É verdade. Então a espontaneidade é fundamental. Agora, perguntar algum tipo de estímulo recomendável pela doutrina, eu diria que vários estímulos são colocados, mas os principais, que o Emmanuel, principalmente, que é um grande instrutor, fala. Primeiro, o médium deve estudar muito. Esse é o primeiro, Graça. Muito tem que estudar, né? O médium tem que estudar muito. E às vezes o médium não quer sequer ler, quanto mais estudar. É verdade. Então, na medida que o médium estuda, e isso o Chico também passa tanto para nós, né, Divaldo e outros, ele aprende a fazer melhor. Né? Então o estudo é fundamental para que a gente faça melhor. A tarefa mediúnica é uma tarefa, é um trabalho. Quanto melhor a pessoa se preparar, melhor ela vai realizar esse trabalho. Então, alguns estímulos precisam ser trabalhados. Primeiro, um deles, o estudar. Outro, trabalho no bem. Trabalho no bem. Sem a prática do bem, o médium não vai ter segurança. Infelizmente, não há outro caminho. Entendeu, Graça? Uhum. Sem a prática do bem, o médium vai ficar sempre inseguro. Por quê? Porque ele não vai angariar as companhias espirituais que vão dar segurança à tarefa dele. Uhum. Aí o Emmanuel faz mais uma recomendação, que eu diria, que é o médium, né, qualquer um que esteja, aprenda a dedicar um tempo, que seja 10, 15 minutos diários, para a meditação. Muito importante, né, Leomar? Por quê? Você pega um bom livro, você cria uma boa sintonia, você amplia a sua frequência, aumenta a sua frequência, entra na faixa dos benfeitores espirituais, facilita o intercâmbio com eles. Uhum. O médium, por exemplo, Graça, que chega na reunião uma vez por semana, entra na reunião, dá passividade, vai para casa e esquece doutrina espírita, esquece todas as atividades no bem, e acha que ele está cumprindo bem o papel dele, voltando daí uma semana de novo, ele não cria sintonia efetiva com os benfeitores. É verdade. Não há rendimento, não há crescimento. Agora, o médium que procura se integrar mais na casa, em algumas atividades, pelo menos, né? Um passe, uma tarefa administrativa, uma evangelização infantil, enfim, quantas assistência social, quantas tarefas existem, quantas possibilidades. Na medida que ele faz isso, ele afina o campo de sintonia com os benfeitores. Okay. E ele começa a sentir que ele começa a crescer. E quem está acompanhando esse médium na reunião mediúnica começa a observar e fala assim, puxa, mas como esse fulano ou cicrano, como está crescendo. Você sente que há algo diferente. Então, eu diria o seguinte, espontaneidade, sim, mas há algum estímulo? Também. Esses que nós acabamos de colocar, que não são nossos, que são orientações do Emmanuel, surtem muito efeito.
o indivíduo vai se perceber que a mediunidade dele fica muito mais apurada. Eliomar, agora tem a última, vamos fazer a última perguntinha, que nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Essa pessoa perguntou assim: ser médium, psicofônico, psicógrafo e também dialogador, como conciliar? Parece olha, um médium pode. Nós conhecemos médiums que têm psicofonia, têm a psicografia e podem também atuar como dialogador. Agora, de que maneira fazer isso? Na como mesma conciliar? reunião, não, né, Leonor? Não. Aí tem que ter cuidados. Por exemplo, a tarefa do diálogo ou médium esclarecedor, a mediunidade recomendada para ela é da intuição. Isso é André Luiz falando no livro Desobsessão. Então, o ideal para o médium esclarecedor é a intuição. Tá certo, Graça? Certo. Muito bem. Mas, se esse indivíduo tiver capacidade para a psicofonia, ele não pode fazer a tarefa. Olha, se ele, ao mesmo tempo, pode fazer a tarefa de médium esclarecedor e pode fazer a tarefa da psicofonia, eu diria que ele tem que caminhar naturalmente para a psicofonia. Certo. Tá certo? Então, se ele reúne as duas possibilidades, ele vai caminhar para a psicofonia. Agora, você chega numa reunião, isso pode acontecer, você tem 3 ou 4 médiuns esclarecedores na sua equipe. Num determinado dia, você tem 5 ou 6 médiuns, 4, 5 médiuns da psicofonia, e só está com 1 ou 2 esclarecedores. E você tem uma dessas pessoas que atuam como médium da psicofonia, que tem habilidade, treinamento, capacidade, porque não todos têm. Tem uns que não têm essa capacidade, não sabem ouvir, não tem essa possibilidade, mas tem um que tem essa possibilidade, e ele pode atuar nesse dia como médium esclarecedor. Você pode até convocá-lo para essa tarefa, com uma condição: que naquela reunião ele não vai dar passividade, não vai fazer psicofonia. Porque se o indivíduo vai fazer o esclarecimento e ele entra em psicofonia, você tem que dar uma pausa ali. Não, isso não pode. E nesse caso, se ele não estiver conseguindo fazer isso, ele vai entrar só na psicofonia. Depois a gente fala da psicografia. Tá, Eliomar, a Lúcia está aqui perguntando a você, para você indicar quais os livros para os estudos mediúnicos, para estudar sobre mediunidade, quais livros você indicaria? Bom, a pergunta é ótima, viu, Lúcia? Então vamos lá. Primeiro, Livro dos Médiuns. A pessoa que vai, na verdade, atuar na mediunidade, ela tem que ter um conhecimento geral da doutrina. Então o ESD é excelente que a pessoa tenha o ESD. Com certeza, é a base, né, Leonor? Que é o estudo sistematizado. Mas quando ela entra especificamente na parte da mediunidade, o conhecimento básico, a base de tudo é o Livro dos Médiuns. Depois do Livro dos Médiuns, tem várias possibilidades. Eu recomendaria pela minha maneira de ser. Tem um livro chamado Nos Domínios da Mediunidade. Quem é o autor? Do André Luiz. André Luiz. Depois, se você se quiser avançar num conhecimento mais científico, tem Mecanismos da Mediunidade. Tá certo? Agora, depois disso, tem uma variedade enorme de livros. Hermínio Miranda escreveu livros excelentes. Tá certo? Diversidade dos Carismas. Desobsessão, né, Leomar? Não, desobsessão é para a prática mediúnica, é fundamental, né, Graça? É verdade. Porque às vezes a pessoa quer conhecer a mediunidade, mas ela não está ligada à reunião mediúnica. Se ela não está ligada, então ela vai fazer Livro dos Médiuns, estudando a mediunidade, Nos Domínios da Mediunidade, os livros da Ivone Pereira, tem vários livros do Divaldo também, mas se ela vai para a reunião mediúnica, o desobsessão é fundamental. Mas como ela está pedindo orientação de livro, não adianta falar uma dúzia para ela. É verdade. Então vamos falar assim, essenciais. Porque se não começar por esses essenciais, tudo mais não vai funcionar bem. Livro dos Médiuns. É verdade. Quem trouxe um grande complemento sobre o Livro dos Médiuns, a bem da verdade, pelo menos na minha maneira de ver, pela psicografia, foi o André Luiz. Ele dedicou 2 livros específicos, Nos Domínios da Mediunidade e Mecanismos da Mediunidade. É Lúcia, né? Ô Lúcia, se você tentar estudar
Livro dos Médiuns, Estudando a Mediunidade, Nos Domínios da Mediunidade e Mecanismo da Mediunidade. Olha, só com esses 3 livros, você tem matéria para estudar pelo menos para os próximos 10 anos. É muita coisa, Leomar. Pode ter certeza. Nos próximos 10 anos você tem um programa de trabalho grande para fazer. Lúcio, temos muitas Fora coisas isso, tem muitas obras. Quando a pessoa quer estudar realmente mediunidade, a FEB se preocupou com isso e fez um programa. Leomar, qual o programa? A apostila, programa 1 e 2. Estudo e prática da mediunidade. Hoje, para a gente levar uma pessoa para reunião mediúnica, a gente não leva mais sem passar por esse treinamento. Essa apostila, Estudo e Prática da Mediunidade, te dá um roteiro muito bom do que estudar para poder desempenhar essa tarefa de forma correta. Okay. Então é a apostila da FEB, programa 1 e 2, Estudo e Prática da Mediunidade. Não é o único caminho, mas é um ótimo caminho. Vilmar, a Patrícia agradeceu muito, que ela aprendeu muito, e ela disse que vai estar aqui na próxima semana, nesse mesmo horário, ela vai estar aqui junto conosco, aprender mais. E vamos dizer para ela o seguinte, né, Graça? Ficaram perguntas aqui, Nossa, tem muitas perguntas várias ainda, perguntas, né, porque esse pessoal lá do Entrai foi animado, sabe? Foi animado, né? Foi, a gente fez uma parte assim mais teórica, né, para expor o assunto, e depois pedimos, agora faça as perguntas. Eles fizeram tanta pergunta... Que não deu para responder, né, Leomar? Não foi possível, então nós trouxemos Mas acho que para o por nosso hoje programa de temos rádio. muito ainda, Leomar. Semana que vem a gente pode continuar esse Com programa certeza, com essas se perguntas, Deus quiser. se Deus quiser, né? E Lúcia está dizendo obrigada mesmo. Obrigada a você, Lúcia. Que Valeu, Lúcia. Foi muito bom. Olha, a gente quer o pessoal da Bahia, né, Graça? Ficou quietinho aí, né? O Edmar não perguntou nada. O Santaninho também não perguntou nada. Vocês têm que entrar, a Lu, né? A Cleide. Vamos ver se entra aí nesse chat aí. É só anotar a perguntinha. Vamos mandar um abraço para eles. E o Zé Luiz, como sempre, aí prestigiando a gente, né, Zé Graça? Luiz prestigiando sempre. Muito obrigada, Zé Luiz. Sempre Obrigada, Lúcia. Obrigada ao Gilvan, a Patrícia, a Ediane, o Zé Luiz, os companheiros todos que estiveram conosco na noite de hoje. Foi uma alegria muito grande estar na companhia de vocês, né? Em mais um programa Estudando a Mediunidade. Que vocês estejam na próxima semana junto conosco. Ediane, gostou das perguntas, né? A Ediane está aí sempre junto, sempre né, Graça? Junto, a gracinha ela. E ela né? ainda tem um detalhe, se o programa não estiver funcionando direito, ela olha de a imagem, o som, ela ajuda a gente, ela está sempre aí. Bacana, né? viu? E o Mamed, para quem não sabe, ele está aqui nos bastidores, né? Nosso diretor ele da rádio. Ele é o diretor, é o mentor dessa ideia da rádio, né? Então ele fica dando suporte técnico, ele está para lá, está para cá, passa informação para a gente, né? Trabalhando nos bastidores para que isso possa acontecer. Mas foi muito bom, né, Leomar? A gente está junto aqui. Eu acho que foi ótimo, né? Foi muito bom porque houve a interação do público. Houve, porque, Graça, se tem uma coisa que é boa é quando o público interage com a gente, né? Com certeza. A gente se sente melhor. Muito bom isso. Aí fica mais dinâmico o programa, né, Leomar? Com certeza. E nós temos que ir tentando, volta e meia, estar explicando para eles. Porque alguns ainda estão olhando o chat assim. A gente acha um pouco difícil, né? A gente acha que já está. Não, mas ainda não está muito claro. Então, explicar que ele pode entrar no rádio Chico Xavier, pode entrar na rádio Espírita Capixaba, tem um chat de um, tem um chat de outro. Tem o Deixe Seu Recado. Porque a transmissão, né, Leomar, é simultânea. Então, eles podem entrar em qualquer um que quiserem, né? Exatamente. Toda a Rádio Espírita Chico Xavier também tem uma audiência muito grande, né, Mamed? Lá no Teófilo Otônio, nosso companheiro lá. Como é o seu irmão, Mamed? É o Jefferson. Muito obrigada, Jefferson, pela sua companhia. Sei que você também está nos ouvindo sempre. Parabéns aí pela Rádio Espírita Capixaba, com essa audiência imensa por esse Brasil afora. Muito obrigada mesmo. A gente quer deixar um abraço para vocês e convidando para vocês estejam conosco na próxima semana, estudando. É maravilhoso a gente estudar, né, gente? Como é bom a gente poder estar sempre aprendendo, né? Essa doutrina ela é fantástica, né? Muito obrigada mesmo. Que vocês tenham uma boa semana, que Jesus esteja sempre ao lado de vocês e que possamos estar juntos na próxima segunda-feira, às 22h30, para mais um programa Estudando a Mediunidade. Muito obrigado, uma boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus. É isso aí, uma boa noite a todos e mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito bom estar com vocês aqui nessa noite e agradecer mais uma vez pela participação de vocês
E aqueles que não participaram diretamente pelo chat, mas que certamente estão vibrando conosco porque amam a doutrina e querem vê-la difundida. Ok. Ok. Obrigada. Boa noite.